Então, pessoal, bom dia. Dando continuidade ao conteúdo de história sobre os indígenas, hoje vamos falar sobre o encontro do indígena com o português. Além disso, semana passada a gente teve uma aula sobre como eram as pessoas, como viviam o ser humano antes de 1500, né? Antes da chegada dos portugueses. É muito importante a gente entender um pouco como era que vivia aquelas pessoas antes de 1500, ou seja, antes da chegada dos portugueses. Porque a gente entende muita coisa a partir de agora, né? Depois de 1500. Então, vamos lá? Ó, quem morava aqui no Brasil em 1500? Bom, quem morava aqui no Brasil em 1500 eram os índios, né? Então, os índios, eles viviam da caça, eles viviam da pesca, eles viviam de maneira organizativa, eles tinham a religião deles, eles tinham o jeito deles de viver, de se vestir, que eles não se vestiam, né? Eles viviam nus. Então, os índios, eles tinham sua maneira de viver, eles viviam em paz, né? Eles viviam no Brasil, onde o Brasil, naquela época, era uma terra muito boa de se viver, era uma terra cheia de riquezas, entendeu? Cheia de muitas riquezas mesmo, porque ao longo do tempo foi se descobrindo o pau-brasil, que o pau-brasil é uma planta muito boa, né, para se fabricar móveis. Foi descoberto o ouro, entendeu? Foi descoberto terra fértil para se plantar cana-de-açúcar, para se plantar café. Então, o Brasil, em questão de riquezas naturais, de recursos naturais, né, recursos que davam dinheiro, davam muito dinheiro naquela época, era rico. Então, isso fez com que os portugueses ficassem um pouquinho de olho no Brasil. Então, eles não descobriram o Brasil, viu? Eles já sabiam que existia o Brasil. Eles só inventaram, mentiram, disseram que descobriram, mas eles não descobriram o Brasil. Então, quando, numa tarde do dia 22 de abril de 1500, né, as caravelas de Pedro Álvares Cabral chegaram aqui no Brasil, né? E quem foi Pedro Álvares Cabral? Foi esse homem aqui, né? As caravelas comandadas por ele tinham mais de 1.200 pessoas dentro. Tinha médico, tinha, né, escrivão, tinha várias pessoas ali dentro. E eles vieram com a intenção de tentar explorar o Brasil, né? De primeiro eles vieram conhecer o Brasil. A intenção deles era conhecer o Brasil. E aí eles se depararam com os índios, né? Que eu tenho certeza que era algo que eles não esperavam. Que era algo que eles não esperavam, né? Encontrar pessoas aqui. Nesse primeiro contato com o índio, né? O português eles apenas veio para roubar as riquezas do Brasil, que naquela época, né, lá em 1500, o que estava no auge era o pau-brasil. E aqui no Brasil tinha muito pau-brasil. Por quê? Porque o pau-brasil ele é rico, né? A madeira dele é muito boa para fabricar móveis. Então, o auge da época era o pau-brasil, né? Então, para o pau-brasil, a extração do pau-brasil, o comércio do pau-brasil dava muito dinheiro. Então, Portugal usou o Brasil como uma cobaia, entendeu? Para se enriquecer, né? A gente pode dizer sim que Portugal roubou as riquezas do Brasil, sim, naquela época, né? Portugal roubou, sim, né? Portugal fazia do Brasil uma cobaia para enriquecer. E além de querer roubar as riquezas do Brasil,
O índio também veio com a intenção de escravizar os indígenas. Mas escravizar para quê, professor? Para fazer com que os indígenas trabalhassem, vamos dizer assim, trabalhassem de graça para os portugueses na extração do pau-brasil. Então, além, né, de trazer as doenças, além de querer escravizar os índios, né, o que gerou muita guerra, porque assim, pessoal, eles trouxeram doenças novas. Essas doenças, os escravos não, desculpa, os índios, eles não estavam, o corpo do índio, eles não estavam acostumados. O corpo do índio não conhecia determinados tipos de doenças. É igual ao Covid-19, ao coronavírus, né? Não existe ainda uma vacina eficaz para o coronavírus. É igual aos índios. Então tinha doenças que o corpo do índio ainda não estava preparado para receber. E os portugueses trouxeram essas doenças, né? Além dessas doenças, eles vieram com a intenção de escravizar os indígenas, né? E no primeiro momento, o indígena ainda não estava inocente na história, né? Estava uma pessoa muito inocente. E depois que o indígena ele começou a entender as intenções do português, isso começou a revoltar o indígena. Então começou a gerar muita guerra. Além de querer escravizar, querer roubar as riquezas do Brasil e trazer nossas doenças, o português também tinha a intenção de catequizar os índios. Seria a mesma coisa, minha gente, de querer obrigar uma pessoa a ser de uma religião que ela não quer. Era isso que o português tinha em mente, catequizar os índios, fazer com que os índios eles fossem católicos. Independente da religião, a gente não deve obrigar ninguém a seguir as nossas crenças. E é por isso que, tanto antigamente, lá em 1500, como hoje, fazer alguém, querer obrigar alguém, não aceitar a religião de alguém, ainda gera muita guerra, né? Hoje, atualmente, a gente vê países um guerreando com o outro porque eles não aceitam ainda a religião de ambos, né? Eles não respeitam a religião. Então, o português ele trouxe muitas doenças, veio para escravizar os índios, né? Só que aí o índio ele começou o quê? A se revoltar, né? E a quantidade de índios que tinha era praticamente igual à quantidade de português, vamos assim dizer. Vamos assim pensar, né? Só que o índio ele era vulnerável, muito vulnerável. Como assim, professor, vulnerável? Por que o índio era vulnerável? Porque o índio, ele, ele não conseguia se defender da maneira correta. O armamento do índio era muito fraco. O índio possuía arco e flecha, entendeu? O índio deveria possuir outras armas também, mas era um armamento fraco. Já os portugueses, eles possuíam arma de fogo. Então, mesmo que os índios quisessem resistir, que alguns deles resistiram, mas acabavam morrendo. Por quê? Porque o branco, o português, ele tinha muita habilidade, ele tinha muita astúcia, entendeu? Então eles conseguiram discernir, extinguir alguns índios daqui do Brasil. E os que sobraram se submetiam à escravidão. Por quê? Porque tinham medo de morrer. Além disso, né, os portugueses, eles se relacionavam com as Índias. E essa relação, né, essa relação que eles se, vamos dizer assim, que eles namoravam, né, que eles não namoravam, né, não, eu já expliquei em outras aulas que não era uma relação muito bem-vinda, né? Houve muita relação forçada. E dessa relação forçada entre índio e português, que é errado, né? Nasceram crianças.
É por isso, pessoal, que no Brasil a gente tem uma cultura diversificada. Por quê? Porque a gente é filho, a gente é a origem de 3 tipos de cultura: português, né? A gente é de 3 culturas: português, indígena e negra, né? Porque os negros vieram para quebrar o Brasil, né? Então, depois desses encontros explosivos, né, entre indígena e português, onde o indígena ele saiu perdendo, né, os portugueses eles começaram a ver que aqui no Brasil já não tinha mais índios para escravizar tanto. E o que foi que eles fizeram? Começaram a comprar negros africanos, transformando esses negros africanos em escravos. Então a história do Brasil começa aí, né? Quando começa a se trazer os negros africanos para aqui para o Brasil, para junto com os índios serem escravizados. Mas antes de acabar essa primeira parte da aula, eu quero perguntar para vocês: você acha correto obrigar alguém a ser algo que ele não quer? Né? Vocês acham correto? Então vocês respondam para vocês mesmos. Eu não precisa gravar um vídeo nem responder para mim não. É muito complicado, né, minha gente? A gente querer que alguém seja o que a gente quer. Porque a gente nasceu livre para escolher o que a gente quer e a gente vive num país livre. E acima de tudo, de todas as nossas crenças, da nossa religião, da nossa ideologia, acima de tudo está o respeito. O respeito tem que vir, tem que estar em primeiro lugar. Ok, pessoal? Então por hoje é só. Né? Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre o encontro do português e do índio. E qualquer coisa vocês podem pesquisar mais na internet. Entendeu? Tem muito vídeo, tem muito site bacana. Ok, pessoal?